amor não tem explicação. O amor, como eu já era criança, tinha um amor materno, tinha um amor do meu irmão pelo time, eu adquiri aquele amor, então o amor ficou dentro de mim. Então o amor não vai acabar. Se eu morrer hoje, meu filho continua. É uma paixão, mas como que essa paixão ela é eletrizada a cada dia, anos e anos? Não sei explicar. É uma coisa que acontece, insere na gente e pronto. Só a morte vai me tirar o misto do meu coração, só. O amor é coisa incrível que acho que nem Freud explica. Na transição do começo do século passado, Cuiabá era uma cidade muito isolada de todo o país. Você só chegava por meio do rio em Cuiabá. Ao término da guerra do Brasil e Paraguai e com o começo do processo de industrialização do Brasil e a chegada das primeiras estradas em Cuiabá, começou um processo, um apelo social em Cuiabá pela modernização da cidade. E naquele momento histórico, a principal prática de lazer que existia em Cuiabá eram as touradas. Eu estou falando dos anos 1900, 1905, 1910, 1915. Vários esportes começaram a chegar em Cuiabá. Foram todos ao mesmo tempo. A prática do boxe, a corrida através do exército, que trazia todas aquelas práticas de exercícios, e também o futebol. Quando o futebol chega em Cuiabá, é considerado uma prática moderna. Uma prática da nova sociedade. Aquilo substitui o que eram as touradas. A sociedade ela passa gradativamente a deixar de admirar as touradas, afinal aquilo era bárbaro, e ela começa a admirar o futebol, que era considerado um elemento da modernidade. A reunião preparatória para a reunião que fundou o Misto foi realizada na casa de Laudelina de Faria Malhado. Vovó Laudelina, mãe de Dona Almira, mãe de minha mãe. Eu era bem pequena ainda, bem criança. Aí foi surgindo aquelas ideias do Nalio Guinei de Siqueira, que era uma das torcedoras fortes mesmo do Misto. E ali foi surgindo aquela vontade de criar um Misto. E nasceu numa reunião na livraria Pepe, que era a livraria ali em frente à igreja Nosso Senhor dos Passos. Mas antes dessa reunião, tinha tido a reunião na casa da vovó Laudelina. Dentre as fundadoras e fundadores do Misto, tem o nome de Maria Malhado, irmã de minha mãe. E a minha irmã, a Maria Malhado, sempre cuidava da tesouraria. Chegava, não tinha ninguém para tomar conta, ela falava, eu vou. Aliás, ela tinha até um problema na espinha, né? Mas isso não incomodava em nada. Sempre o amor para o Misto era maior. O Misto nasce de um time de vôlei, né? Para enfrentar o time do Bosque. E aí tinha que formar uma seleção em Cuiabá, porque o time do Bosque não pedia para ninguém. Só que para formar um sexteto, não tinha 6 homens. Aí conseguiram montar 4 homens e 2 mulheres. Que nome que se dá a esse time? É misto, né? Talvez a fundação do Misto seja a história mais bonita dos clubes de futebol profissional do Brasil. O Misto nasce moderníssimo. Nasce pelas mulheres. A Zulmira Canavarros, uma poetisa, uma mulher que tocava piano, participou da Semana de Arte Moderna em 1927 em São Paulo, representando Mato Grosso, uma das cabeças mais fantásticas em termos de inteligência. Ela é tratada pelo professor Dorileu como a Egéria cuiabana.
Ela é fundadora e autora do hino do misto. É uma pessoa muito ligada à área cultural. As mulheres foram muito importantes no misto. No início do misto tinha Cidi Peixoto, Dona Analia Guiné de Siqueira, Zulmira Caravarros, Maria Malhado. Tinham várias mulheres que estavam ali na linha de frente do misto. Desde o seu surgimento, ele conseguiu ter um elo com as camadas mais populares da cidade, coisa que o Dom Bosco não conseguiu fazer, por exemplo. Aliás, o Dom Bosco era tido como o time da elite e o misto era tido como o time do povo. Vários fatos contribuíram para o misto se tornar um time popular e não um time de elite. Um deles, por exemplo, foi o misto instalar sua sede no centro de Cuiabá. Nós estamos dizendo que Cuiabá, naquela época, Cuiabá era uma cidade com menos de 100 mil habitantes. Era uma cidade muito pequena. E o misto consegue construir uma sede na Getúlio Vargas. E daí que surge a alcunha de que é o Tigre da Vargas. Consegue erguer um salão e o misto começa a sediar os carnavais populares de Cuiabá. A sede do misto começou a se tornar um centro cultural da cidade. Então foi meio que natural que você foi construindo esse elo entre torcida e clube. E por que o mister chama misto e com X? Porque na época a grafia era com X ao invés de S, mas é que mistura. A cor preta e branca é exatamente para eliminar a discriminação, para fazer uma congregação de raças. Misturou homem e mulher, preto, branco, pobre e rico. Em pés de igualdade, praticando desporto, vivenciando o tempo do não trabalho, vivenciando o lazer. E essa concepção de surgimento do misto, ela está cravada no DNA do misto. O misto tem como lema união e lealdade, está no seu hino, escrito lá pela dona Zulmira Caravarros. Dona Zulmira foi gigante no seu tempo. Meu pai, como foi dirigente do misto de 1937 até 1973, ou ele foi presidente, ou foi diretor, ou esteve na diretoria do misto. Então, o misto ficou muito marcado em cima do nome do meu pai. Meu pai foi, na verdade, o fundador do futebol do misto. Desde a hora do nascimento, a primeira fralda, o primeiro coeiro já era com o símbolo do misto. O aniversário de um ano era um campo de futebol, com o misto de um lado e o Flamengo de outro, que eram as duas paixões de meu pai. Nós tínhamos um carro, um Fusca. Ele nunca aprendeu a dirigir. E eu dava graças a Deus, porque senão o carro não ia ficar comigo, ia ficar pro misto. Então ele chegava na hora do jogo, falava assim, está na hora do jogo, você não vai me levar? Aí eu levava. Até que passar no Lisboa para pegar as roupas do time, né? No final do jogo, aí eu não ficava no jogo, porque às vezes as crianças eram menores, tinham que voltar logo para casa, e eu ficava escutando no rádio. Aí quando estava para terminar o jogo, eu pegava o carro e voltava para o estádio, para esperar. Aí aquela mesma novela, leva a roupa na casa de Lisboa, volta. Quando não tinha, era lavada na minha casa. Eu via que tinha dificuldade, então ajudava, pegava, mandava lavar ou lavava. E assim foi surgindo o misto, os meninos crescendo. E a paixão pelo misto até hoje.
professor Ranulfo foi um dos maiores distensos que eu já conheci. Presidiu o misto por tanto tempo e, por ser vizinho, ele me convidou para inscrever no time do misto, assinar no time do misto. E foi o que eu fiz, com muita honra, em reconhecimento ao trabalho desse grande desportista, desse grande mistense, que todos nós devemos ter na memória. Foi uma das últimas aparições de papai em coisa. Ele já tinha amputado a perna e queria ir ver o jogo do misto. E entrou no estádio, carregado, e todas as torcidas, mesmo a do misto e a do adversário, o aplaudiram em pé. Fui para o time de aspirantes do time do misto, que era o time B, mas eu perdia muito gol. Eu era centroavante. Ademir Moreira era o meia esquerda, me lançava, punha na cara do gol toda vez e eu perdia. Aí o professor Ranulfo me chamou e disse: olha, você não tem cacoete de jogar de centroavante. Você vai aproveitar a sua estatura, vai jogar de zagueiro. E eu tornei o zagueiro central do time do misto, mas do time reserva, porque o time principal tinha uma dupla de zaga extraordinária, talvez tenha sido a melhor dupla de zaga do futebol de Mato Grosso. Era Felizardo e Glauco. Minha atuação quando estava em jogo, tinha uns que adoravam, tinha outros que não, porque eu não dava pancada. Era um quarto zagueiro clássico. Se eu não conseguia pegar a bola na categoria, também na brutalidade eu não fazia isso. Eu fiz a estreia no time do misto principal, quando enfrentei o time do Araguaia, a seleção do Araguaia, que era um timaço. O Felizardo machucou durante a semana e aí eu tive a oportunidade de entrar no lugar dele fazendo dupla de zaga com o Glauco. Foi a minha única participação no time titular do misto. Tinha muito que queria mudar meu estilo. Estilo, ninguém muda, né? Então eu sobressaí. Eu sou o maior artilheiro da história do misto e eu acredito que esse recorde não vai ser batido. Eu sou o maior artilheiro e o jogador que mais vezes vestiu a camisa do misto. Acho também que ninguém vai me ultrapassar isso aí, né? Então vamos respeitar. Quem é de marcar, é marcador. Eu marcava, mas na classe. Se você ganhasse de mim, você ganhou, não ia apelar com você. Também era difícil para ganhar, né? Modéstia à parte. Eu tive a oportunidade de fazer muitos gols no misto, de falta, de pênalti, de cabeça, de bicicleta. Fiz gol de tudo quanto é tipo. A torcida do misto tinha Chincharrinha, que era um baluarte da torcida, mas o nome que marcou, puxando a torcida do misto, foi da saudosa Diabarbina. É a primeira mulher a liderar uma torcida organizada, que eu tenho conhecimento. No Centro-Oeste eu tenho certeza, eu não sei se no Brasil teve outra. Uma negra, se imagina, negra na década de 50, doméstica, vinda do interior de Mato Grosso, Bauxi. Ela trabalhava numa igreja aqui, o Frei Quirino Mistense. Ela começou a frequentar o Dutra. Por ela trabalhar na igreja para esse frei, ela tinha permissão por causa de ser frei para sair. Porque se ela trabalhasse em outra casa de madame, ela não teria essa liberdade para vir para o jogo. Olha que coisa bacana, entendeu? Uma negra, pobre, negra, doméstica, e que liderou uma torcida, liderou o time. Diabarbina foi e será sempre a maior e melhor torcedora do misto. Quem fundou o misto foi a elite
barbaramente cultural da cidade, capitaneada por Zumbira Canavarro. E quem lidera a torcida desse time é uma negra pobre analfabeta. Olha que coisa linda, olha que antagonismo. A Barbina era uma mulher simples, humilde, mas que tinha um profundo amor pelo time do misto. Ela sacrificava uma comida, um prato de comida na mesa dela para comprar ingresso para ir no jogo. E ela animava a torcida do misto. Era símbolo da torcida alvinegra. Ela era uma pessoa espetacular, uma pessoa humilde. Então ela vinha com a bandeirinha dela, acumulava as pessoas do lado dela. A Aninha Barbina, que é a mãe de todos os mistenses, eu faço questão de frisar isso. Ela tinha a torcida dela, chamava Coração Alvinegro. E ela mandava em todo mundo, não tinha boca não. De 40 mil pessoas ela mandava calar a boca, ela tinha que calar mesmo. Eu vi a vibração dela, a representatividade que ela tinha, de mulher, de força, de guerreira, né? E sempre acreditando no misto, aquela bandeira enorme, né? Ela entrava e balançava a bandeira e gritava, misto, melhor time do mundo. Aí as pessoas aplaudiam. Quando ela entrava, a torcida do misto levantava, batia palma. Ela era um astro no meio da torcida do misto. No Brasil tem Força Jovem, Torcida Jovem, Falange, não sei o quê, papapá. Falei, não, eu não quero ser um mais um. Eu quero colocar alguma coisa completamente nova no Brasil. O nome da torcida tem que ser completamente única. E tem que ter um nome que adere à cultura cuiabana. Tem que estar junto. Eu tenho que criar um nome que seja diferente no Brasil, mas que está muito dentro da cultura cuiabana. Eu fui ver o Campeonato Pantaneiro. Então estava uma família com os filhos e uma senhora, e os filhos dela estavam brigando. Cuiabano, ribeirinho, a pessoa que fala palavrão, ele tem boca suja. Eu não tinha com esse estádio. Quando o Vieira falou, o seu guri de boca suja, eu falei, pronto, tá aí. É esse nome que eu quero. E a torcida de hoje é fanática. Acompanha o misto em todos os lugares. O misto é a nossa vida, é a nossa paixão. Nós queremos que ele vença. Então como que ele vai vencer? Através do grito, né? Da incentivo. A gente canta do começo ao fim. É engraçado, as meninas perguntam, Teté, você não fica rouca? Ah, não. Uma paixão que você não para de gritar, você não sabe, é aquela coisa, sei lá, é você sentir alguma coisa ligada ao campo que você também vai ajudar a conseguir a vitória, enfim, é uma coisa inexplicável, não tem como mensurar, é uma coisa, sei lá. Não dá para explicar mesmo essa emoção. Essa torcida, ela é assim, ela é grande assim, ela é vibrante assim, ela é emocionante assim. Ela é transmitida de pai para filho, de neto para avô. Isso aí vai continuar sempre. Isso aí pode ter certeza que vai continuar. A torcida do misto ela é apaixonante. Ela é apaixonante. Se alguém ainda tem dúvida, o dia que ela assistir um jogo junto com a torcida do misto, vai sentir a vibração, uma torcida que vibra, que canta, que passa energia, que ela se sente parte do jogo, né? Se você não bota uma torcida organizada no estádio, possivelmente o estádio só vai aderir um grito de incentivo quando o time está realmente bom, ou ganhando, ou, entendeu, dominando aquela partida. A torcida organizada tem esse grande papel de, mesmo na hora ruim do time, de baixa, ela levar o público para... Vamos embora, vamos segurar isso, vamos incentivar para que melhore. A função dela é torcer, a função dela é acreditar sempre, é o que eu digo. Se você não acredita, meu irmão, então nem venha, fica em casa. É uma doutrinação, desde o início você só proibido falar o nome de outro clube. Tem que ser misto de manhã, tarde, à noite, para dormir, para almoçar, tem que falar do misto. Minha maior paixão na minha infância era conhecer este estádio aqui. A primeira vez que eu entrei nesse estádio aqui, eu entrei exatamente por aquele lado lá, porque
porque aqui a arquibancada era mais cara e lá era geral, antigamente. E lá, pelo vão, pela abertura de onde as pessoas compravam ingresso, aquela abertura no muro, eu entrei por ali. Só para você ter uma ideia, para não pagar. Meu irmão conhecia o cara que vendia o ingresso, falou, não tem dinheiro, meu irmão precisa conhecer, eu entrei por ali. Aí tinha foi Misto e Corinthians aqui. E estava uma disputa, quem levasse a maior bandeira mais bonita do misto ganhava um prêmio. Mas era muito pequeno, então de lá eu via tudo isso aqui. Aí a Ania Barbina que ganhou, depois eu fui conhecê-la como a líder da torcida do misto. E naquele dia, a hora que eu vi aquela torcida, tudo isso aqui em preto e branco, eu falei, meu Deus, era isso que eu queria ver na minha vida. O misto para mim é uma coisa de família. Eu aprendi a ser mistense na minha família. Eu acho que isso é parte da história de grande parte dos torcedores. É uma tradição passado de pai para filho, vamos dizer assim. As recordações que eu tenho é do meu avô, torcedor do misto, ele acompanhando os jogos do misto sempre com o seu radinho, às vezes no ouvido, às vezes na mesa central da cozinha. E o meu padrinho, que era um torcedor fanático pelo misto, inclusive é um dos fundadores da torcida organizada Boca Suja, atualmente a maior torcida do misto. E foi o meu padrinho que me levou para o estádio pela primeira vez, né? Então a minha primeira identificação foi essa, dentro de casa. Nasci mistense, cresci mistense e vou morrer mistense. 1976, eu tinha 9 anos de idade. Eu me emociono porque meu irmão já não está mais nesse plano. Aí ele me levou lá no Verdão. 50 mil pessoas. E na época, o menor para entrar no estádio tinha que ter a carteirinha. E meu irmão me levou, pegou na minha mão. Chegou lá, não tinha carteira, esqueceu a carteirinha, cara. Teve que pagar outro ingresso, até hoje ele fala. Na época ele falou, cara, o dinheiro da minha cerveja, eu vou ter que pagar seu ingresso. Falei, mano, é o seguinte, ou você paga ou a gente volta para trás. Ele falou, não, vamos embora, misto é misto. Teve que pagar meu ingresso e ele ficou sem beber a cervejinha dele. Essa é uma história que marcou por primeira vez. Ave Maria, fui até de calça jeans na época, né? Porque era como se fosse na missa, né? Jogo em Cuiabá, misto e operário, era como se você tivesse ido para missa. Eu estudava no Liceu Cuiabano, a minha amiga que morava lá na mesma rua, vamos no jogo, né? Aí eu peguei e falei, não custa nada, né? Eu vou. E daí eu gostei. E continuei fugindo de mamãe escondida e ia para o jogo mesmo. Depois que ela soube que eu ia para o jogo escondido, aí ela falou assim para mim, primeiro eu quero ver o dever da escola, aí eu vou liberar você. Você vai limpar a cozinha. Aí eu fazia tudo rápido para 4 horas eu já. Depois mamãe tornou mistense. E mamãe ia conosco para o jogo, né? Minha mãe era muito mistense e eu morava próximo à sede do misto, ali na Getúlio Vargas, né? Eu fui criado praticamente ali, jogando futebol, acompanhando os treinamentos do misto e indo nos jogos do misto no antigo Doutrinha. E aí que surgiu o meu amor pelo Misto Esporte Clube. Na oportunidade, eu falei para minha mãe, eu acho que eu quero ser médico. Um dia eu quero ser médico e quero vir trabalhar no misto, ser médico do Misto Esporte Clube. Misto Esporte Clube agora se apresenta e pelo branco e negro as cores que ostenta no seu pavilhão seremos sempre unidos e sempre destemidos. Havemos de lutar e também trabalhar de todo o coração. Urra, urra, Misto Esporte Clube será o lema dessa nossa sociedade, a união e também a lealdade. Debaixo do nosso céu de anil,
tremula altaneira, nossa gentil bandeira, e pelo esporte em nossa Cuiabá teremos por fanal lutar, lutar, lutar por nosso ideal. Parará, pá, 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 pá. Parará, pá, parará, pá, parará, pá, 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 pá. O misto havia perdido o campeonato de 67 e havia perdido o campeonato de 68 para o Operário. 69 era os 250 anos de Cuiabá. Aí eu me lembro de papai falando, agora nós temos que ver onde que nós erramos e temos que montar um time para ser campeão dos 250 anos. Aí eu me lembro bem que duas das primeiras contratações que ele fez foi a do Glauco, que tinha ido para o Operário, que é mistense o Glauco, né? Aí ele contratou o Glauco e contratou o Darcy Avelino, que era o quarto zagueiro, lateral esquerdo do Operário. E foi montando o time. Foi um jogo histórico. Principalmente, nós estávamos perdendo o jogo e o Dom Bosco tinha uma excelente equipe também. Então a história conta assim, que um dos torcedores do Dom Bosco, diretor do Dom Bosco, falou isso aí, nem Deus tira mais. Meu irmão Luiz Carlos, no jogo final misto de Dom Bosco, o misto estava perdendo por 2-0 e meu pai no banco. Aí ele foi lá e falou assim, papai, nós vamos perder. Ele falou, não, meu filho, nós vamos ganhar. E chegou na hora, foi 2 cruzamentos do Eurípides Andreato. Ele fez o cruzamento lá, o cara estava na pequena área, ele foi rebater, mandou por dentro do gol. O segundo foi idêntico ao primeiro. Foi a mesmíssima coisa, o cruzamento, e o cara rebateu mal, foi para dentro do gol. Empatou o jogo no final. E aí no jogo decisivo, o misto ganhou de 1-0 o gol de Ruiz. Nós saímos campeão de 250 anos de Cuiabá. Então com o nome de Cristo você não brinca, né? Fui convidado pelo vice-presidente de futebol, à época Henrique Gori, para fazer parte da diretoria que estaria comandando os destinos do misto em 1976. E fomos nós para o jogo contra a equipe do Operário. Eu passando em frente à Assembleia Legislativa encontrei com o Tuta, que foi o grande artífice dessa famosa partida e da minha história. Ele machucou durante a semana e não foi relacionado. Estava se recuperando de contusão, não estava escalado, não tinha sido convocado para nada. Eu encontrei com ele, falei, o que você está fazendo, rapaz? Ele falou assim, não, estou aqui. Ele morava pertinho, onde hoje é o CEDIC, ele morava ali. Ele disse o seguinte, falou, estou indo para casa. Falei, então faz o seguinte, à tarde, vai lá para o hotel. E ele lá ficou conosco até a noite. Quando chega na hora de ir para o estádio, o Lisboa, que era o mordomo, fala para mim, olha, eu vou arrumar um uniforme, vou levar o Tuta, porque ele é amigo nosso, para ver o jogo junto conosco. Falei, pode ser. E lá vai o jogo. Foi o maior público do Verdão. Aos 26 minutos do segundo tempo, Edivaldo Ribeiro narrando futebol pela Rádio Voz do Oeste, e eu, o comentarista dele, ele fala assim, Antero de Barros, uma aula de bola. Operário carimbou o passaporte para o Campeonato Brasileiro, né? Porque o empate dá direito ao Operário. Falei, não, Edivaldo, o misto está perdendo muitos gols e não é normal o Bife perder tantos gols como tem perdido. Portanto, não acho que a partida está definida. Nós perdendo o jogo, e eu, naquela época, sem entender o que era a responsabilidade de ser um treinador do misto, na minha juventude, hoje eu não faria isso. Peguei e falei, Tuta, vem cá. Aí ele, o que foi, velho? Ele me chamava, ô, velho, vem aqui, você vai fazer isso, isso, isso. Um jogador que nem na relação dos reservas estava, porque estava contundido,
ele termina e entra matintolando, mais ou menos com uma perna só. Ele entrou no jogo aos 20 minutos, ele jogou 5 minutos. Na primeira bola que ele pegou, ele tentou driblar o lateral esquerdo, foi calçado, foi pênalti. Aí o misto fez o gol de pênalti e empatou. E depois o misto fez 3-2. Um cruzamento na área, o Bife pulou com o polaco, a bola entrou e ele estava entrando em diagonal. Ele deu um tirambaço, saiu o gol, 3-2. Nós vencemos a equipe do Operário e essa foi a grande história do terceiro turno. Uma festa gigantesca. E no triangular final, o misto empatou com o Dom Bosco novamente 0-0. O Dom Bosco empatou com o União 1-1 e nós vencemos o União por 2-1. Foi onde o misto aí sim conquistou a vaga para o Nacional. Nós conseguimos nos classificar para o Campeonato Brasileiro. Fomos os responsáveis pela montagem daquele esquadrão. Culminou, além da nossa belíssima participação no Campeonato Brasileiro, com a conquista do torneio Centro-Oeste, o primeiro torneio Centro-Oeste. Nós íamos jogar contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 1978 e nós ficamos hospedados no hotel. Embaixo tinha uma banca de jornais, de revistas, né? E naquela época o jornal A Gazeta Esportiva ela era o diário oficial do esporte brasileiro, não era de São Paulo. Tudo de esporte é na Gazeta Esportiva. E nesse dia, eu desci lá numa quarta-feira, estava estampado em manchete: Peixe, que é o Santos, né? Nós íamos jogar contra o Santos. Peixe engole misto frio no Pacaembu. Essa era a manchete, em letras garrafais, né? Aí nós fomos pro jogo. Empatamos com o Santos lá no Pacaembu. Eu fiz o gol de pênalti. E quase que ganhamos o jogo. No final, quase que nós ganhamos o jogo. Quase que o Bife fez o segundo gol. E no outro dia, eu desci lá na mesma banca, comprei o mesmo jornal. Aí, em manchetes garrafais: Peixe engasga com misto quente no Pacaembu. O misto entra no campeonato de 2008 como o time candidato a ser rebaixado. Sem orçamento pequeno, time desacreditado, time formado por cuiabanos. Toda a imprensa dizendo que eram os outros, os favoritos, e o time vai crescendo no campeonato. Vai ganhando um jogo ali, empatando outro aqui, ganhando no sofrimento ali. Chega numa semifinal, tem uma polêmica enorme de arbitragem, a arbitragem jogando contra, supera, consegue passar e chega na final contra a União de Rondonópolis. O misto faz o primeiro jogo no Verdão e o misto perde o primeiro jogo. Parece que é uma sina do mistense, ele tem que, se dá para ser da pior forma, é da pior forma, mas no finalzinho às vezes dá certo. Perde o primeiro jogo e vai para Rondonópolis, a decisão. Nós estávamos desacreditados, né? Todo mundo falava que a União ia ganhar, que isso e aquilo. O misto às vezes ia jogar em outra cidade, ia no dia do jogo. Passava, fazia um lanche e ia jogar. A torcida do misto ela vai com 10 ônibus para Rondonópolis, da Boca Suja. 10 ônibus. Mesmo sabendo que era quase impossível. Mas se tinha 1% de chance, era naquele 1% que todo mundo se apoiava. Aqui eu tô de bigode. Eu tô de bigode. Esse bigode meu tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade o meu bigode. Então eu disse, se o misto for campeão lá dentro, eu vou tirar o meu bigode. E chegou lá, graças, né? Fez o gol. O zagueirão artilheiro, na cobrança da falta, a bola rasbalou na cabeça do Jansen, do Jean também, ficou sobrando limpinha para Evandro. Ele explode a torcida alvinegra aqui no Lutero Lopes. Consagramos campeão. Aquela vitória, na verdade, o misto não era o favorito para ganhar aquele título. A União tinha um time muito mais forte. O pessoal tinha contratado 30 mil litros de chopp para uma grande festa e o misto, Evandro, aos 43 do segundo tempo, colocou água no chopp, fez um gol de cabeça. Levantou o caneco em pleno Lutero Lopes. O Rondonópolis toda estava no estádio, Lutero.
Era o sapão do diabo considerado, porque a torcida era muito próxima do campo. 15 mil, um mar vermelho lá. Como Moisés, o misto foi lá com 1.200 torcedores. Abrimos o mar vermelho, gol de Evandro, fomos campeões. Aí eles não aguentaram a pressão, tentaram nos agredir. E o misto, com muita valentia, realmente chegou e fez valer o seu melhor futebol e conquistou merecidamente o título e teve que sair meio às pressas lá do estádio, porque a torcida do União ficou revoltada. Bateu de frente com a maior torcida de Mato Grosso, que é a torcida do misto. Apanharam no jogo e apanharam fora também. O misto joga o primeiro jogo em Manaus e o misto perde o primeiro jogo em Manaus. E na volta, nunca a torcida do misto fez um processo de mobilização tão grande quanto esse jogo. Foi literalmente uma semana de mobilização, com as pessoas faltando serviço, faltando escola, porque tinha que pintar bandeira, tinha que preparar foguetório, tinha que organizar recepção do ônibus. Foi uma semana de intensa preparação. E nós estávamos vindo de uma derrota, mas de fato, nós acreditávamos que era possível. Precisava fazer 3 gols, e o misto faz os 3 gols. E até os últimos minutos do segundo tempo, o misto estava classificando. E do nada leva um gol. Do nada leva um gol. E ainda, nos 2 minutos pós-término, já na prorrogação, o misto tem um gol legítimo que o bandeirinha assinala como impedimento, o gol do Patrick, que era o gol da classificação. Naquele dia, foi a primeira sensação que eu tive do céu cair. Porque sabe quando você vem de um esforço e de repente você vem aquela fadiga? Onde eu olhava, ninguém ia embora. Mas estava todo mundo deitado no chão. Um chorando aqui, outro ali. Aquela sensação de impotência. Nós fizemos tudo o que era possível fazer. E mesmo assim não deu. Esse clube tem uma resiliência fantástica. Porque ele rema contra toda a maré. Todo ano alguém decreta que o clube faliu. E no outro ano, de alguma forma, esse clube aparece e está lá vivo ainda. Meninas, chegou o grande dia. Fizemos uma pré-temporada maravilhosa. Hoje a gente põe em prática tudo aquilo que a gente trabalhou. Vamos lá para dentro de campo mostrar por que a gente veste essa camisa. Se vocês derem as mãos igual estão aqui, eu tenho certeza que o resultado vai sair. Não tem para depois. É hoje, dia de fazer história. Estreia no campeonato, porque é o primeiro jogo de muitos. Muitas batalhas que a gente vai enfrentar, mas a gente vai conseguir esse acesso. Hoje a gente coloca aquele navio que eu falo com vocês. Todas vocês foram preparadas, a gente construiu o nosso navio. Hoje é o dia de colocar ele no mar. Não tem volta, lembra-se disso. Ou a gente afunda junto, ou a gente vai chegar para buscar nosso tesouro. Quem tá comigo para buscar o tesouro? Quem tá comigo para buscar o tesouro? Então vamos nessa! Futebol feminino é misto. Pode surgir outros times aí, mas futebol feminino é misto. As meninas, as tigresas. Tem que respeitar as tigresas. Em julho de 2007, eu recebi um convite da Federação Mato Grossense de Futebol e do presidente do Misto Esporte Clube para montar o primeiro representante de Mato Grosso na Copa do Brasil. E tinha sido escolhido o misto. Eu, como já era treinador da seleção estudantil de Cuiabá, me convidaram para realizar esse projeto do futebol feminino do misto
e do Mato Grosso. O misto hoje, com o futebol feminino, está brilhando. 6 vezes campeão estadual, o maior campeão estadual. O único campeão brasileiro no futebol, não importa a série, é o Misto Esporte Clube no futebol feminino. Campeão brasileiro da série A3. Um time como o misto, que nasce de uma mulher, tem que prestigiar o futebol feminino. Quando eu fui convidada para vir para o misto, eu me interessei muito na história de ser um clube fundado por uma mulher e sempre vi muito respeito por parte da diretoria na modalidade, que muitas vezes no país inteiro ainda tem um certo tipo de preconceito. A gente conseguiu emplacar em todas as categorias do futebol feminino 1 ou 2 atletas. Teve algumas que se destacaram mais, né, mas a gente conseguiu colocar em média 5 a 6 atletas na seleção brasileira. Eu vejo que o misto está no caminho certo, com um projeto sólido, conquistamos aí nosso acesso, estamos hoje numa 2ª divisão de campeonato brasileiro, então eu acredito que vai crescer muito ainda a modalidade dentro do clube. Para mim é gratificante ver atletas trabalhados por mim, pelo misto, hoje serem reconhecidas a nível nacional e internacional. A minha vida é o misto. Hoje eu estou na 4ª esposa. Mas teve uma esposa que largou de mim por causa do misto. Teve o Festival de Inverno de Chapada, nós fomos no sábado, eu e os irmãos dela, ela. Ficamos lá, não assistimos show nenhum, tinha uma neblina total lá, era TT Espíndola cantando, era uma missata, ninguém viu nada. Amanheceu. Falei para ela, tô indo para Cuiabá, vai? Ah, por quê? Falei, vou pro jogo do misto lá em Rondonópolis. Mas como? Falei, mas como? E eu falei, você fica. Depois a gente se encontra de noite. Quando eu cheguei lá em casa, minha roupa estava lá fora. Eu falei, essa roupa aqui? Não, é para você ir embora. Eu falei, que ir embora por quê? Não, você prefere o misto do que eu. Se o problema é esse, se é por falta de adeus, minha filha, até logo. Ali mesmo já peguei o meu material, fui lá para casa do meu irmão, morava vizinho dela. Bye bye para ela, bye bye tristeza. Hoje ela é engenheira formada, gente boa, minha amiga, mas entre o misto e ela eu fico misto. Em 76, a inauguração do Verdão, o primeiro jogo foi misto Dom Bosco. Como a torcida do misto pobre, eu mais ainda, eu engraxava sapato no centro, a dona distribuía na fila para pegar as bandeiras do Dom Bosco. Falei, turma, vamos entrar na fila, vamos ser os primeiros 10 para pegar as bandeiras. Fomos lá e conseguimos e tal. Quase levei uma surra da minha mãe, porque eu peguei o resto do dinheiro que eu tinha para comprar alguma coisa, comprei tudo em graxa, aquelas graxinhas assim, e pintamos umas 10 bandeiras, muito bonitinho, ficou a bandeira preta e branca. Mas como o Verdão tinha aquela parte coberta, nós fomos na descoberta. Hora que Deus faz assim, ó, nunca se faz isso por caminho errado que não dá certo, Dezinho. Não dá uma chuva monstruosa. Toda a galera colocou a bandeira na cabeça para proteger e começou a escorrer a graxa. A primeira vez, isso é bom documentário, a primeira vez que eu conheci a Barbina, pessoalmente, completamente borrado de graxa de sapato. Ela falou, olha, vou te perdoar, mas me dá todas essas bandeiras que eu vou cortar todo o lado do azul, vou pregar pano preto, mas você tem futuro, você é um carinha que eu quero te conhecer. Meu pai, eu já disse aqui, por causa da diabetes, ele amputou a perna. E ele era devoto de São Benedito. Ele deixava uma imagem de São Benedito e um castiçal em cima do camiseiro dele. O camiseiro é um móvel de madeira. E no camiseiro ele acendia 3 velas.
Aí eu ia sair, falei, papai, eu vou apagar as velas, porque o senhor vai ficar sozinho em casa, e se cair uma vela dessa, vai ser uma tragédia, porque o senhor não tem mobilidade. Ele falou, não, meu filho, confia no São Benedito do seu pai. Eu falei, pai, mas não é possível. Meu filho, confia no São Benedito do seu pai. Eu falei, mas pai, por que 3 velas? Ele falou, meu filho, uma vela ia para o misto, a outra para o operário, a outra para o Dom Bosco. Aí eu fiquei cheio de razão, né? Falei, ótimo, papai, então qual que é a do operário do Dom Bosco que eu vou apagar essas velas? Falou, ô meu filho, larga a mão de ser burro. Quando o operário Dom Bosco ficar fraco, o misto acaba. Eu lembro do meu pai, ouvindo o misto jogar pelo rádio lá em Barão Melgaço e mais para trás, porque ele vendia, ele era mascate, vendia coisa pros ribeirinhos, descia o rio abaixo com lancha vendendo. Fala, cara, ele parava tudo para escutar, ouvir na rádio o jogo do misto. Falei, pai, o que é isto? Ele falou, você vai ficar assim. Eu acho que eu fiquei pior que ele. A minha casa era interessante. O Ranulfo, era meu esposo, ele ficava, de repente ele chegava do aeroporto já assim, tarde. Oh, Miriam, não tem uma cama aí? Eu vou precisar que o fulano venha dormir aqui. Tinha um quartinho assim no fundo. Aí lá no domingo sempre teve mais um. E ele tinha aquela admiração, aquela coisa do misto, como se fossem os próprios filhos dele. Eu e mamãe ficamos escutando no rádio. Quando falaram que uma pessoa tinha invadido o estádio, mas ele não invadiu, foi meu irmão, ele caiu lá de cima. Ele caiu lá de cima, naquele fosso do Verdão. Chegou lá em casa tudo short rasgado, as costas meio doídas, mas para ele valeu a pena. O misto ganhou na época do Vasco de 1-0. Né? Na conquista do misto, a turma invadindo, em vez de pegar para descer, já começaram a correr por aqui para pular. E o belezão aqui foi também. A hora que eu pulei na grade, vazei a grade. Caí lá no chão. Sangue. Eu falei, olha, vai todo mundo pro campo comemorar. Eu vou pro pronto-socorro sozinho, pro lado de cá. Não precisa, eu tô bem. Sanguentado. Eu chego no pronto-socorro, como o jogo é transmitido ao vivo, eu chego, o médico e a Silvia já falou, eu te vi vibrando lá. E agora você ensanguentado aqui. Foi sério, eu tô morrendo aqui, me salva, porque tô morrendo. Eu tive oportunidade, convite até de trabalhar em outras equipes. A condição financeira é muito melhor que o misto. Mas isso é uma coisa de paixão, é uma coisa de compromisso mesmo. Eu jamais, né, continuamos trabalhando de forma realmente sem nenhuma remuneração, né, por amor ao misto. Não só eu, como agora, meus 2 filhos também com essa mesma mentalidade. São mistenses, estão disponíveis para atender o misto da melhor maneira possível.
Então o Gatão é um torcedor, uma liderança, ele foi uma liderança da torcida Boca Suja, mas que foi gandula no Verdão, foi gandula no Dutrinha, e ele é um torcedor que chegou ao cargo máximo, vamos dizer assim, que é presidente do clube. Nenhum dos momentos mais difíceis do misto, quando ninguém queria assumir a direção do misto, o Gatão falou, para não deixar acabar, eu assumo. E o torcedor que virou presidente do clube. E quando faltava cozinheira, ele ia para a cozinha, cortava as batatas, fazia as batatas. Fazia o almoço para os atletas e depois ia fazer a contabilidade do clube. Mas como que leva uma senhora, ela fazer a própria camisa dela, ela pintar a guache? Falei, aquilo eu tirei uma foto, falei, você vai tirar uma foto comigo? A camisa era pintada aquela tinta guache, aquela. Ela falou, Dezinho, eu não tenho dinheiro para comprar, tá muito caro, R$150 a camisa do misto aqui. Eu comprei uma camisa branca ali no Porto, peguei a guache e pintei, sendo do misto. Falei, isso, para mim, isso vale muito mais do que qualquer camisa fabricada. Isso aqui, para mim, é a essência. A torcida Boca Suja, a torcida do misto em geral, é uma torcida apaixonada, que é muito importante, né? Eu como médico, eu sinto arrepio cada vez que o misto entra em campo, ver aquela torcida gritando, apaixonada. Isso é fundamental, e a torcida Boca Suja representa muito o que é o misto. É paixão, amor, força, raça, sabe? É fundamental na nossa história. Nos momentos difíceis, a torcida empurrava, a torcida aplaudia, a torcida cobrava, a torcida apoiava. E isso aí é fundamental para qualquer time de futebol. Eu costumo dizer que tem times aqui de Mato Grosso, especificamente de Cuiabá, tem patrimônio, tem dinheiro, tem sede, tem tudo, né? Mas não tem o fundamental, não tem o mais importante, é uma torcida apaixonada, dedicada, como a torcida do misto. Existe uma cobrança muito forte entre os torcedores na arquibancada, muito forte, no sentido de que quando a torcida não está cantando como deveria, apoiando os jogadores, um começa a cobrar o outro. Às vezes sai briga, depois todo mundo se abraça, sai uma confusão ali, se resolve, mas um cobra do outro. Você jogar de portão fechado, jogar sem torcida é horrível. É horrível, a pessoa não se sente motivada. A torcida do misto é o 12º jogador do misto. Sem a torcida não existe equipe, não existe clube, não existe o futebol. Eu fico doida pra gente fazer o gol, pra gente ganhar o jogo e bater no peito e falar que é misto, tamo junto. Mas também muitas vezes a gente tá num momento ruim na partida e eles começam a gritar e aquilo me dá muita força. Acredito que para as atletas também. Quantas e quantas vezes eu já vi torcedor virando, vocês não estão cantando, o misto vai perder. O misto vai perder por causa da gente. No sentido de que a gente não está fazendo a nossa parte. Então essa lógica de que o torcedor ele é um mero espectador não entra na cabeça do mistense. Então para nós é os 11 jogadores em campo, eles jogando por nós e nós torcendo por eles. E essa troca de energia. A torcida tem uma influência muito grande, principalmente aqui no Dutrinha, que a torcida ficava próxima do alambrado, próxima do campo. E era uma torcida sempre empolgante, perdendo ou ganhando, ela empurrava o time. E realmente quem não correspondesse dentro de campo, ela pegava no pé. Então isso por si só trazia uma motivação toda especial para os jogadores que estavam dentro de campo, vestindo o manto sagrado do misto. O entusiasmo dele chega até no gramado também. Então, para quem tem essa vontade, dobra ainda mais a vontade de você lutar pelas cores que você está defendendo. Nem tudo são flores lá dentro de campo. Às vezes tem dia que não dá nada certo, tem dia que você quer fazer uma jogada, não consegue. Nesse momento,
a atuação da torcida é fundamental. E nisso aí a torcida do misto sabe fazer. Dá a impressão que o torcedor do misto é mais inteligente que das outras, tá? Porque assim, eles percebem quando o misto está mal e quando dá para chegar. Às vezes o misto está perdendo, mas a torcida acredita e chega. E às vezes não acredita e não chega. Então assim, a torcida do misto ela é muito carismática, ela é uma torcida que mexe. Ela é muito crítica. Quando ela sente que o jogador não está bem, ela pede para tirar. Começa a gritar o nome do jogador que deve entrar no lugar, inclusive. Já aconteceu em um jogo da Copa do Brasil que a gente atendeu o pedido da torcida, tirando a jogadora de lateral direita, colocando ela no ataque, atacante, centroavante, e ela fez o gol da vitória e a gente classificou. Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada com a torcida do misto, né? O treinador ele pode escolher dentro do misto duas situações, ou ficar focado nas cobranças, ou se apaixonar também pela loucura deles, né? Eles são um torcedor muito ali que acompanha, que torce, que não desiste do jogo em nenhum momento. E isso transmite pra gente dentro de campo, né? Pra mim, na nossa caminhada, sem dúvida, é o nosso 12º jogador. E sem eles, eu acho que nada disso teria sido possível. Não vejo diferença entre o misto e a torcida. Quando eu falo misto, eu lembro dos jogadores em campo e os torcedores na arquibancada. É inconcebível você imaginar a torcida do misto sem os jogadores no campo e os jogadores no campo sem a torcida na arquibancada. É uma coisa só para o mistense, porque nós não somos espectadores, somos torcedores e nós fazemos parte do jogo. Quem é que vai encarar? Quem é que vai encarar? Porque eu sei, a torcida do terror. A torcida do misto é o maior patrimônio que o misto tem. Valendo pelo campeonato estadual, segunda fase. Gol que coloca o misto outra vez à frente no Paracá. Foi marcante a performance alvinegra. Olha a bola viajando. Tá na rede. Gol. Misto praticamente assegura o título de campeão. O misto é campeão estadual. Pode comemorar, torcedor alvinegro. É muito mais do que um time de futebol. É uma entidade cultural, o Misto Esporte Clube. A gente fala que é reviver, torcer para o misto, é reviver a cuiabania. Você já aprende a ser mistense na sua família, da forma como você aprende a amar essa cidade. Nós não separamos uma coisa da outra. É meio que natural você ter orgulho de onde você mora e você torcer para o misto. É o grande amor da minha vida. É o misto, tá tatuado aqui, tá tatuado no peito. Tatuado. Se pudesse, tatuava na testa, mas aí ia ser mandado embora pro serviço. Né? O misto representa a minha segunda pele, né? Depois da minha família, é o misto. O misto me abraçou, me agarrou e eu segurei, dei os braços e as mãos e ficamos juntos até hoje. Sou muito grato à torcida do misto, porque ela me ajudou a ser o que eu fui, ser o que eu sou. Perder não faz parte para mim. O misto perdendo, eu posso até perder mulher, posso perder dinheiro, mas quando o misto perde é como se tivesse levado um tapa na cara. Né? Eu lembro do meu irmão, lembro da minha mãe, lembro da minha barbina. Então eu não quero perder, eu não quero que o misto perca. Infelizmente, nem sempre a gente ganha tudo. Né? Complicado. Sério. Falar do misto te emociona? Sempre. Desculpa aí. Não sei porquê, porque é o misto, cara. Eu não quero morrer antes do misto ser campeão e ir para a Série A. Aí meu filho, mãe, a senhora trata que logo a senhora vai conseguir esse negócio, porque hoje o misto está no caminho certo. Quem sabe daqui a uns 8 anos a gente está na Série A. E aí com certeza vai voltar tudo aquilo que nós tivemos, a alegria que nós tivemos aí desde a época que nós disputamos a primeira
vezes no campeonato nacional, a gente disputar um campeonato brasileiro, tá aí numa Sul-Americana. O meu sonho é que o misto precise cada dia mais de atletas daqui e cada dia menos de atletas de outras cidades. Eu acho que o misto tem um futuro muito grande pela frente. É um caminho sem volta, eu acho que é só crescer agora, olhar para frente, porque o projeto do misto é muito grande. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. O que explica o amor por um time? Não tem muito como explicar, não. Tem como sentir. É como se dentro do peito se misturasse força e determinação. A alegria das vitórias e o aprendizado das derrotas. A razão e a emoção. Fala a verdade, mais emoção do que razão. É muito mais emoção, porque afinal de contas temos 90 anos de história. Aqui é misto! Uma trajetória construída por homens e mulheres. Um estandarte erguido por gente. Gente de todas as raças, cores, crenças, de todos os lugares, de tantas gerações. Gente que faz esse time ser único, porque é o time do povo. Misto Esporte Clube. Legado que conquista gerações.